Olá, tudo bem? O meu nome é Tatiana, eu sou professora de matemática e nós estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo de ângulos e triângulos do 8º ano. Vocês lembram da última aula que nós falamos sobre classificação de triângulos? Nós falamos sobre a classificação de triângulos quanto ao seu lado. Vamos olhar? Então, a classificação quanto aos lados. O que nós vimos? O triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. Aqui nós verificamos o tamanho dos seus lados, a medida quanto aos seus lados para que ele seja realmente um triângulo. Equilátero com todos os lados iguais, isósceles com 2 lados iguais e um diferente, e o escaleno com todos os lados diferentes. Essa foi a última classificação que nós vimos quanto à medida dos triângulos. Hoje nós vamos dar continuidade aos ângulos. Vamos ver? Então, nós temos o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo, ele possui todos os seus ângulos internos menores que 90 graus. Isso é importante a gente não esquecer. Por quê? Ao passar das aulas, nós vamos verificar que os triângulos, eles têm o quê? Nós já vimos que a existência de triângulo é que exista a soma de todos os ângulos internos deles seja igual a 180 graus. Nós vamos verificar na sequência que entrarão ângulos externos também para somar com os internos. Então, bem por isso, a gente precisa estar ciente de como nós podemos classificar os triângulos quanto aos seus ângulos e agora não mais quanto aos seus lados. Então, o acutângulo, ele tem um nome diferente, mas a gente não vai esquecer. Então, a soma dos ângulos internos do seu triângulo são de 180 graus, mas dentro deles, eles têm ângulos, os 3 ângulos, são menores que 90 graus. Vamos ver? Olha lá. O que é um ângulo agudo? Por que eu estou colocando isso? Nós vimos há umas 2 aulas atrás só ângulos. Nós não estávamos ainda entrando com relação a triângulo. Por isso que era importante nós sabermos o que era um ângulo agudo, o ângulo reto e um ângulo obtuso. Então, o que a gente precisa ver aqui? Que o ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. Então, é o que acontece com o triângulo acutângulo. Ou seja, ele tem um ângulo menor que 90 graus. Então, o ângulo agudo é o ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Por isso que, dentro de um triângulo acutângulo, os ângulos são menores que 90 graus. Vamos continuar? Olha lá, olha o desenho do nosso triângulo acutângulo. Então, o que eu posso tirar daqui? Ele tem o ângulo B, 63,4 graus, o ângulo A, 71,6 graus e o ângulo C, 45 graus. Então, vejam, os 3 ângulos do triângulo são menores que 90 graus. Então, ele é um triângulo acutângulo. A classificação dele quanto aos seus ângulos é que ele é um triângulo acutângulo. Vamos continuar? Olha aqui agora o primeiro quiz. Então, vamos lá. O triângulo acutângulo, ele pode ser classificado pelos lados e pelos ângulos? Sim. Então, todo triângulo ele pode ser classificado quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos, a medida de seus ângulos. Eu já respondi essa, então nesse exercício é só para vocês copiarem e fixarem. No próximo eu vou dar um tempo para vocês, beleza? Vamos continuar? Olha lá, outra classificação do triângulo. Então nós vimos o acutângulo e agora nós vamos dar uma olhada no triângulo retângulo. Qual que é a característica dele? O triângulo retângulo, ele apresenta em um dos seus ângulos internos um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Lembra que quando nós entramos mais uma vez, antes de falar sobre triângulos, nós vimos os ângulos agudos, os ângulos obtusos e o ângulo reto? Então agora nós estamos vendo os ângulos dentro dos triângulos.
E o que a gente precisa saber aqui? Que o ângulo de 90 graus é um ângulo reto, então logo eu vou ter o quê? Um triângulo retângulo. Não podemos esquecer, então nós já vimos o triângulo octângulo e agora o triângulo retângulo, ou seja, eu tenho um ângulo de 90 graus dentro do triângulo. Vamos continuar? Olha o desenho do triângulo retângulo, como que ele está sendo representado. Numa das aulas que foram passadas, eu expliquei antes de entrar em ângulos, como que eu posso identificar no nosso dia a dia um ângulo retângulo. Por exemplo, a partir do momento que eu olho para um canto de uma tela da televisão ou no canto da parede que está subindo para perpendicular ao chão, uma reta, eu tenho um ângulo de 90 graus, ou seja, eu tenho um ângulo que pode me transformar em um triângulo retângulo se eu traçar uma reta perpendicular. Então, ao visualizar o meu triângulo, eu posso tirar várias classificações dele. Então, primeiro, o que ele é? Ele é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo de 90 graus. Ele está sendo classificado como ângulo retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus, certo? Então, esse desenho, que geralmente é um quadradinho bem no canto com um pontinho ao meio, ele é classificação de ângulo de 90 graus. Joia? Vamos continuar? Olha lá, esse quiz vocês vão responder. Então, vamos ler e eu vou dar um tempo para vocês resolverem. Conforme o desenho do triângulo, podemos dizer que o triângulo ABC é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Sim ou não? Vejam, eu posso aqui tirar vários triângulos, mas eu estou falando do triângulo ABC. Mas eu também poderia falar para vocês do triângulo ABD. Eu quero saber desse ângulo aqui no B. Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo? Eu vou dar um tempo para vocês resolverem e já vou dar a resposta. Vamos lá?
Então, vocês já viram o que deu? Qual que é a resposta? A resposta vai ser sim, ele é um triângulo retângulo, né? Porque ele tem um ângulo de 90 graus. Se a pergunta fosse o triângulo ACD, ele não seria um triângulo retângulo, a não ser que o próprio enunciado colocasse que o ângulo C fosse um ângulo de 90 graus. Mas só de olhar nós podemos perceber que o ângulo C ele abre mais do que um ângulo de 90 graus. Então ele não é um triângulo retângulo. Mas se nós olhássemos o triângulo ABD, sim, ele também seria um triângulo retângulo. Joia? Então não podemos esquecer que para ser retângulo, para ser um triângulo retângulo, eu preciso de ter o quê? Um ângulo de 90 graus, que é o caso aqui da letra B. Vamos continuar? Triângulo ou obtusângulo. Então vejam, eu tenho aqui o triângulo acutângulo, que nós já vimos, nós temos o triângulo retângulo e o obtusângulo. Então, por definição própria, eu estou falando de quem? De um triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. Vamos olhar a definição. O triângulo obtusângulo, ele possui um dos seus ângulos internos com medida maior que 90 graus e menor que 180. Então é assim, se eu estou falando de um triângulo, eu estou falando entre 90 e 180, tá? Então eu não posso passar de 180 graus. Ou seja, um ângulo obtuso. Lembram das aulas passadas que eu falei do ângulo agudo, ângulo obtuso e ângulo reto? Tudo isso nós iríamos falar e dar continuidade agora nos triângulos, tá? Então vejam, o ângulo obtusângulo, ele tem um dos seus ângulos internos maior que 90 graus. Vamos ver como é que ele fica? Olha lá, eu tenho aqui o triângulo obtusângulo e um deles é maior que 90 graus e menor que 180. Então, se eu continuasse aqui esse segmento de reta, eu verificaria que ele, encostando na semirreta AC, nesse segmento, daria 180 graus. Isso nós vamos olhar depois e já vimos também com relação a ângulos suplementares. Então veja como uma coisa, uma aula está seguindo a outra, a importância de nós acompanharmos as aulas. Então, eu tenho o ângulo B, que é 19,4 graus, o ângulo C, 33,7 graus e o ângulo A, 126,9 graus. É um ângulo obtusângulo, é um triângulo obtusângulo. Joia? Então veja, nós já vimos como classificamos os triângulos quanto aos seus lados e agora quanto aos seus ângulos. Por isso que em aulas passadas nós já vimos também como que nós denominamos os ângulos fora dos triângulos. Vamos ver? Continuando então aqui a classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos. Olha lá, eu tenho um triângulo aqui, o ABC, né? Eu tenho o triângulo BAC e o triângulo ABC. Então, o que eu tenho? Eu tenho um ângulo com um triângulo retângulo, com o triângulo obtusângulo e o triângulo acutângulo. Eu tenho ângulos dentro dos triângulos menores que 90 graus, eu tenho triângulos com ângulos igual a 90 graus, que é o caso do triângulo retângulo, e eu tenho triângulos com ângulos maiores que 90 e menor que 180 graus, que é o obtusângulo. Joia? Vamos continuar? Olha lá, conforme o que estudamos, vamos a mais um desafio. Esse é um triângulo equilátero, que nós já tínhamos visto em aulas passadas. Então, veja, eu sempre vou pegar um exercício de aulas passadas para nós darmos, assim, uma recordada, uma revisada, junto com o que nós estamos aprendendo agora. Logo, os seus três lados têm a mesma medida. Isso é uma característica do triângulo equilátero. Ele possui três lados com a mesma medida. Então, qual o valor de x? Eu tenho o desenho do triângulo ABC, eu tenho um dos lados igual a 30, o outro
é igual a 6x e o outro eu não sei qual o valor. Para saber o valor dos lados que eu não tenho ou o lado que é com x, eu preciso achar o valor do x. Então, qual é o valor de x? Eu vou dar um tempo para vocês reverem e poderem resolver essa questão. Vamos lá?
Então, olha lá, eu tenho várias formas de resolver essa questão. Se eu lembrar lá do exercício passado, de algumas aulas que eu estava falando sobre a classificação dos triângulos contra seus lados, se eu falei que é um triângulo equilátero, eu sei que todos os lados são iguais, então não havia necessidade de fazer conta nenhuma. Se um dos lados é igual a 30, todos os lados são igual a 30, então este lado também é igual a 30, mas eu tenho esse 6x, e daí o que eu vou fazer? 6 vezes o que vai dar 30, né? Vou lá na tabuada do 6, 6 vezes o que vai dar 30? 6 vezes 5. Então, qual que é o valor de x? O valor de x é 5. Porém, cada lado vai ser 6 vezes 5, 30. 30, 30, 30. Fácil, né? Então, eu não posso esquecer que quando eu estou falando de triângulo equilátero, eu estou falando de triângulo com todos os lados iguais. Vamos continuar? Outro quiz. Se o desenho é um triângulo equilátero, os três têm a mesma medida e os ângulos também? Vamos responder? Eu vou dar um tempo para vocês copiarem o desenho e resolverem. Vejam, se eu tenho 3 lados iguais, é um triângulo equilátero, os 3 ângulos serão iguais? Sim ou não? Vamos lá?
Então, se ele é um triângulo equilátero e tem os 3 lados iguais, os ângulos também serão iguais. A resposta vai ser sim. Depois que vocês copiaram o desenho, depois que vocês fizeram, nós vamos continuar. Então, lados iguais, ângulos iguais, eu estou falando do triângulo equilátero. Vamos continuar? No triângulo retângulo, um ângulo interno igual a 90 graus? Vamos copiar? Vamos resolver? Olha lá.
Então, olha lá, qual foi a resposta de vocês? Vamos ver? No triângulo retângulo, um ângulo interno é igual a 90 graus? A resposta vai ser sim. Por quê? Todo triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Então, a minha resposta vai ser sim. Agora, nós vamos dar uma retomada desde o início dessa aula para poder rever os conceitos que nós trabalhamos, quanto à classificação dos seus lados da aula passada, do triângulo, quanto à classificação dos seus ângulos, porque vai ser muito importante para as próximas aulas. Vamos começar? Eu vou passar bem rapidinho para o primeiro slide. Então, vamos lá. Passando para o primeiro slide, nós vamos verificar o quê? O que nós vimos na última aula? Nós vimos a classificação dos triângulos quanto aos seus lados, quanto à medida dos seus lados. Daí eu mostrei para vocês o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. Eu falei para vocês quanto ao tamanho dos seus lados, quanto à medida dos seus lados. Se ele for triângulo, eles têm os 3 lados iguais. Olha como que ele está desenhado, como que eu fiz. Lembram ainda que eu falei para vocês, vocês poderiam pintar da mesma cor, identificando se tem o mesmo lado, com cores diferentes. Dava para você usar toda a tua imaginação. O triângulo isósceles, né, que eu ainda pedi alguns exercícios para vocês, que eu tenho 2 lados iguais e um diferente. Eu ainda falei, pintem os seus lados com cores iguais, por exemplo, aqui dos 2 lados em amarelo, embaixo em verde, para identificar quais seriam os lados iguais. Depois nós fomos para o triângulo escaleno, que são todos os lados diferentes. Então eu poderia fazer como? Eu poderia traçar o triângulo com 2 risquinhos, um risquinho, 3 risquinhos, ou poderia até fazer de cores diversas. Isso daí foi um dos exercícios da aula passada. Então, nós iniciamos falando sobre triângulos, a classificação deles quanto aos seus lados. Daí depois, nós entramos na aula de hoje na classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos, né? Então, vejam, quando nós falamos do triângulo quanto aos seus ângulos, não é uma coisa assim muito nova. Por quê? Apenas os seus nomes. Em algumas aulas atrás, nós entramos em ângulos, apenas ângulos. Nós não havíamos falado ainda em triângulo. Nós falamos em ângulos menores que 90 graus, nós falamos em ângulos igual a 90 graus e ângulos maiores que 90 graus. E a partir daí, nós começamos a entrar em triângulos. E agora, nós vamos fazer uma revisão dos triângulos conforme a medida dos seus ângulos. Como é que vai ficar isso? Daí eu iniciei a aula de hoje com o acutângulo. O que é o acutângulo? O triângulo acutângulo é que dentro dele os seus 3 ângulos possuem medidas o quê? Menores que 90 graus, né? Então são ângulos agudos. Lembram dos ângulos agudos? Vamos dar uma olhada? Olha lá no próximo slide. Ângulo agudo é o ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Vejam, uma aula, gente, está sempre interligada com a outra. A matemática ela é tão legal nesse sentido, porque o que você aprende hoje, você vai dar continuidade nela amanhã, depois, até o final. E isso tudo você vai trabalhar no seu dia a dia, independente do que você trabalha, mas você está usando a matemática no seu dia a dia. Vamos continuar? Olha lá. Depois, outra classificação do triângulo quanto ao seu ângulo. Eu tenho quem? O acutângulo. Nossa, que nome feio, né? Que nome estranho de se falar. Então, é o triângulo que tem ângulos menores que 90 graus. Joia? Vamos continuar? Primeiro quiz que eu coloquei para vocês. O triângulo pode ser classificado pelos seus ângulos? Sim, eu respondi sim para vocês, foi o primeiro quiz ao qual eu dei a resposta. Ele pode ser classificado quanto aos seus ângulos internos, ele pode ser classificado quanto aos seus lados. Mais tarde nós vamos olhar os triângulos conforme os seus ângulos externos, isso nas próximas aulas. Então a resposta desse quiz seria sim. Então vamos lá. Triângulo retângulo. Olha aqui o nosso amigo triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo?
eu posso dizer para você que ele está classificado de duas formas. Aqui nós estamos falando da classificação quanto ao seu ângulo, né? Então ele tem um ângulo de 90 graus. Eu ainda dei aquela ideia para vocês de olhar no canto aqui da televisão e ver que ela perpendicular à parte horizontal da televisão, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, o triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Ângulos internos, um deles igual a 90 graus, ou seja, ele tem um ângulo reto. Isso foi falado nas outras aulas. Eu tenho o triângulo agudo, o triângulo obtuso, o triângulo reto e eu ainda tenho aquele ângulo, né? Ângulo raso, ângulo de 180 graus. Mas isso fica para a próxima. Vamos continuar? Aqui o desenho do meu triângulo retângulo, né? Então eu tenho, sempre que eu tiver um ângulo de 90 graus, eu estou falando de um triângulo retângulo. Ou seja, eu tenho um ângulo que ele vai estar nem maior e nem menor que 90. Ele é um ângulo reto. Joia? Continuando, conforme o desenho do triângulo, podemos dizer que o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Por quê? Eu ainda expliquei para vocês que eu tenho aqui 2, 3 triângulos neste desenho. Mas eu estou perguntando o triângulo ABC. O triângulo ABC ou o triângulo ABD? Não, eu ABC. Então, veja, esse triângulo menor, ele tem um ângulo de 90 graus? Ele tem um ângulo de 90 graus. Mas se eu perguntasse também, e o triângulo ABD, poderia ser um triângulo de 90 graus, um triângulo retângulo? Sim, porque ele também tem um ângulo de 90 graus. Joia? Nessa a gente não vai ter mais dúvida. Continuando. O último, o triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo. O que é o triângulo obtusângulo? É o triângulo que tem o quê? Um ângulo maior que 90 graus. Mas vejam, ele é maior que 90, mas ele não pode ser maior que 180. Então, ele está maior que 90 e menor que 180. Por isso que ele coloca aqui, ó, ângulos internos, ele tem um dos ângulos internos, no qual ele é maior que 90 graus, né? Então, se eu estivesse com relação aqui à televisão de novo, ele não poderia mais estar reto, ele estaria abrindo, né? Mas ele não pode ser maior que 180, ele é menor do que 180. Vamos continuar? Olha lá, o desenho do meu triângulo obtusângulo. Eu tenho um ângulo maior que 90, eu tenho um ângulo que é igual a 19,4 graus, eu tenho um ângulo 33,7 graus e um ângulo de 126,9 graus. Vamos só recordar uma coisa? Para que haja um triângulo, a soma dos ângulos tem que dar quanto? Isso é uma coisa muito importante, gente, que a gente não pode esquecer. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, por isso que eu posso ter um ângulo maior que 90, porém, ele não pode ser maior que 180, tá? Então, o triângulo obtusângulo, ele é maior que 90, porém, menor que 180. Vamos continuar a revisão? Primeiro desafio, determine o nome de cada triângulo conforme a classificação dos ângulos. Esse desafio vocês vão copiar no caderno de vocês, os desenhos, né? Para a gente poder fixar bem a forma do nosso triângulo. Depois que nós entrarmos em outros desenhos geométricos, vocês já vão estar craque com relação ao triângulo. Se ele é um triângulo equilátero, ou se ele é um triângulo acutângulo, obtusângulo, ou se ele é um triângulo retângulo. Então, legal você copiar os triângulos e escrever abaixo deles. Joia? Desenhe, pinte, faça com cores diferentes, porque daí fica mais fácil de você fixar em sua cabeça. Vamos continuar? Olha lá. Conforme o que estudamos aqui, isso já na aula passada, para poder fixar bem legal, vamos a mais um desafio.
Esse é um triângulo equilátero. Logo, seus três lados têm a mesma medida. Então, qual o valor de x? Eu ainda falei para vocês que o triângulo equilátero em aulas passadas, ele possui todos os lados iguais. Eu preciso fazer muita conta? Não preciso me desesperar, porque um dos meus lados do triângulo é igual a 30. Então, todos os outros lados têm que medir 30. Para que todos os outros lados meçam 30, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o 6 e vou multiplicar por algum número, que é o x, que vai dar 30. 6 vezes o quê? Tabuada do 6, olha lá, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5. Então, o x vai valer 5, mas não é a medida do lado, e sim 6 vezes 5, que é igual a 30. Então, a resposta, qual o valor de x, vai ser 5. O lado é 30, então eu já tenho uma pista para achar o valor de x. Vamos continuar? Se o desenho de um triângulo equilátero, os lados têm a mesma medida e os ângulos também, sim ou não? Então, olha lá, se os lados são iguais, e eu estou falando do triângulo equilátero, os meus ângulos também serão iguais. Então, fechou, né, gente? O triângulo equilátero a gente não pode mais esquecer. Lados iguais, ângulos iguais. Então, a minha resposta vai ser sim. Continuando. E para fechar o nosso quiz, o triângulo retângulo, um ângulo interno é igual a 90 graus? O que nós falamos já desde as aulas passadas? Se eu estou falando de ângulo igual a 90 graus, eu estou falando de ângulo reto, eu estou falando então de um triângulo retângulo que é igual a 90 graus? Sim, ele tem um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Fechou? Então, gente, bons estudos. Vejam, foi feita uma revisão. Em todas as aulas eu vou procurar fazer uma revisão para a gente poder dar continuidade à próxima aula. Certo? Bons estudos, voltem lá, procurem fazer os desenhos, procurem fazer de forma diferente, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro. Se tem uma caneta de cor diferente, faz, se não, só faz um pouquinho mais escuro cada lado, faz um risquinho para poder identificar quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Joia? Então, até a próxima aula.